Boa tarde a todos, tá? Hoje a gente vai iniciar mais uma aula, tá? Da eletiva Fotografia, Cultura e Arte. Vê só. A gente falou, tá? Como foi que deu início, como foi que surgiu a fotografia, tá certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho, mais um pouquinho sobre a história da fotografia. Finalizar essa parte, tá? De modo geral. A gente tem que saber que a fotografia, ela não é uma obra que vai ser de só um único criador, tá? A fotografia ela é uma obra, tá? De vários criadores, até porque ao longo da história diversas pessoas foram agregando, tá? Como eu posso dizer, diversos conceitos, e diversos processos que deram origem à fotografia como a gente conhece hoje, tá? Então, o mais importante disso, ou mais dos antigos conceitos que foi criado relacionado à fotografia, tá? Como, por exemplo, o da câmera escura, foi descrita por um. Deixa eu ver, eu lembro o nome dele. Foi descrito por uma pessoa, tá bom? Chamado Giovanni, certo? Que já em 1858 ficou conhecida mais esse conceito da fotografia, da pintura, como sendo uma forma de expressar as pessoas, ficou conhecido mais por Leonardo da Vinci, que ele começou a esboçar pessoas através das pinturas. Por isso que eu iniciei da última aula perguntando se é da pintura à fotografia ou da fotografia à pintura. Porque antigamente, tá, as formas que se tinham para representar as paisagens, os retratos das pessoas, no geral, era a pintura. Então, eram os pintores que faziam hoje o que os fotógrafos fazem também. Só que aí, com a invenção da fotografia, com os conceitos que foram sendo agregados não só por uma pessoa, mas por várias pessoas, tá? A fotografia também começou a realizar o papel que antes era só da pintura, certo? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é tida como a primeira fotografia de forma permanente feita por esse carinha que eu citei na aula anterior, que era o Nisporer Jepsen. O nome dele é um pouquinho complicado, tá? Mas foi em torno de 1825, o ano. Vê só como a fotografia veio desde os tempos antigos. Observa aí a questão da resolução. Então, o que, é que vocês podem me dizer dessa primeira fotografia com as fotografias que a gente consegue tirar hoje, tá? Porque essa é Coloração, qualidade de imagem. muito diferente, Essa né? fotografia tá mais para, tipo, uma pintura, um desenho. Por causa que não tem cores. E a qualidade não é muito boa. Qualidade é duvidosa. Tá? Nas pesquisas que eu fiz, essa imagem aqui, tá? Que é uma fotografia, ela foi considerada a primeira fotografia de forma permanente, como eu disse, que foi tirada por esse carinha, tá? Que foi o que iniciou os estudos, ou a questão da fotografia, tá? De acordo com a história em si, certo? Então, assim, como foi que ele tirou, tá? Ele tirou com uma câmera numa placa, tá? De estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível, tá? A gente chamava-se de betume da Judéia. Então, a imagem foi produzida por uma câmera e foi ser exigida cerca de 8 horas para poder obter essa imagem. Ver o tempo que levou e ver a qualidade da imagem que saiu. Na época, da primeira invenção que se tinha da câmera, que ele utilizou para obter a imagem. Demorou muito tempo, cerca de 8 horas, para sair essa imagem. A primeira imagem que se tem, que se considera essa primeira fotografia. Agora,
Isso a gente chama de fotografia em preto e em branco, tá certo? E veja só a diferença quando se começou a surgir, tá, a fotografia em cores. O que é que vocês observam dessa imagem aí, tá? Que é a primeira fotografia colorida da A história. qualidade, a qualidade é melhor, muito melhor. Bem melhor, não é? Então, por quê? Porque com os avanços, tá, tecnológicos, com a revolução das indústrias no geral, começou a surgir conceitos sobre a fotografia. Será que as fotos como tiradas antes conseguem revelar a expressão daquele objeto, daquele momento? Então, começou a pesquisar novas formas para se obter diversas, para se obter uma fotografia de qualidade melhor, tá? Então, com isso, com essa imagem, a gente tem a primeira fotografia colorida da história, que foi tirada, tá, por James Clerk Maxwell, em torno do ano de 1861, tá certo? E é a partir de diversas pessoas que a gente tem o conceito, ou a gente tem a fotografia como conhece hoje. Por isso que a gente diz que a fotografia não foi criada só por uma pessoa. Tá? Pode ser que tenha sido iniciada por uma pessoa, mas ela foi melhorada com diversas pessoas, agregando diversos valores, diversos conceitos, para a gente conhecer, para a gente ter a fotografia que a gente tem hoje. Tá? Então, é com isso que a fotografia ela se populariza de uma forma como um produto de consumo, a partir do ano de 1888. Então, a fotografia, a partir desse ano, ele começou a ser tratada não só como uma forma de arte, mas também como uma forma de consumo para a época, que até hoje tá certo? E também se fosse, e também se fosse criada por uma pessoa só, a qualidade ia ser aquela primeira. Pois é. Não ia Então, ter mais avanço, não ia ter um avanço feito a foto colorida. pois é, porque assim, ele foi que se interessou, tá? De obter um retrato das pessoas sem ser por pintura, retrato, as paisagens, sem ser por pintura. Então, ele pesquisou um jeito de obter como é que eu posso dizer? É porque agora só me vem dizer foto, mas a expressão na época era outra, de obter um retrato em si, de outro jeito, sem ser através de pincel e tinta. Né? Aí vamos ver como é que acontece. Aí, com os estudos dele, ele obteve aquela primeira fotografia, que até então, antes de se ter fotografia colorida, tá? As fotografias se vinham em preto e em branco, certo? Então, a partir dessas pessoas, tá? E da curiosidade e, tipo, como é que eu posso dizer? E do acesso, tá? Das pessoas à fotografia, a fotografia começou a se tornar, tá? Um produto de consumo. Há uma empresa aí da vida, que é a empresa Kodak, tá? Ela abriu as portas para um discurso de marketing, tá? Onde todos podiam tirar suas fotos sem necessitar de, digamos, de fotógrafos profissionais, tá? Como? Com a introdução da câmera de tipo, tá? Caixão, que é essa câmera aqui, certo? Que vocês estão vendo na imagenzinha aqui. Que foi aí que começou a se introduzir a questão das câmeras portáteis, porque até então as câmeras que se tinham eram câmeras que eram consideradas profissionais, que só podiam ser utilizadas por fotógrafos profissionais na época. Então, a Kodak em si, ela abriu as portas para esse discurso, de onde as fotografias poderiam ser tiradas, tá? Sem a necessidade de um fotógrafo profissional. E isso, tá? Que seja uma fotografia para você, para a pessoa em si. Se caso queira algo mais elaborado, nada impedia da época de você contratar, tá? Um fotógrafo profissional para fazer aquilo.
Mas aí você podia ter acesso à fotografia a toda hora, através da sua própria câmera, tá? Que começou a vir a questão da introdução das câmeras portáteis para as pessoas no geral, não só para os fotógrafos profissionais, tá certo? Aí começou aí a comercialização das câmeras, certo? Alguma dúvida até aí? Não. Então, aí que a gente veio conhecer a questão dos filmes, tá? Que eram rolos substituíveis criados por uma pessoa, tá? Tudo isso veio com um estudo de mais uma pessoa para agregar na evolução da fotografia, para tornar a fotografia de acesso a todos no geral, tá? Chamado George Eastman, tá certo? Então, desde então, o mercado fotográfico, ele vem experimentando, tá certo? Uma crescente evolução tecnológica, tá? Então, por conta dessa evolução tecnológica e com o estabelecimento da tecnologia no geral, certo? A questão veio também aí do filme colorido, tá? Como padrão. E também a questão do foco automático. Tudo isso foi uma evolução tecnológica que a fotografia já experimentou. Para dizer que a fotografia tá em constante evolução. Hoje em dia, tá, a gente não, como é que eu posso dizer? Não precisa ir em locais, tá? Para a gente editar fotos. Empresas que fazem edição de fotos e revelam as fotos. Hoje em dia a gente consegue editar essas fotos em casa e até mesmo pelo celular, certo? Só que aí tem uma diferença. Quando a gente edita as fotos pelo celular, a gente tem os programas que já vêm de fábrica e uns que a gente consegue instalar. Só que os recursos disponíveis não é tão grande quanto no computador, no programa de edição profissional de um computador, por exemplo. Mas a gente também consegue editar, porém, acho que a gente obtém uma qualidade melhor quando a gente utiliza um computador, tá? Para editar uma foto do que no celular. Vocês concordam comigo ou acham que no celular a gente consegue também obter uma qualidade? Concordo. Pois é, então a fotografia em si, ela tem, tá, uma constante evolução, ela não para. Quando a gente pensa assim, parou, não para. Porque a gente até viu, tá, na aula anterior, a questão da evolução das câmeras digitais. Das câmeras para as câmeras digitais e para uma que a gente tem acesso constantemente, que até é o nosso próprio celular. Tá certo? Então, a grande mudança recente, tá, produzida a partir do final do século XX, foi a digitalização, tá, dos sistemas fotográficos. Então, a fotografia digital, ela conseguiu mudar os paradigmas do mundo da fotografia, minimizando o quê? A fotografia digital. Veio para minimizar o quê? O que, é que vocês acham? Porque até então, tá? Antes da evolução para a fotografia digital, certo? Como é que serão feitos os processos para se obter uma fotografia? Você Tinha. imprimia? Pronto. Vê só, esses processos que Vitória citou, tá? Eram processos de custos altos. Então, com a digitalização da fotografia, tá? Ele quebrou esse paradigma que se tinha, que baixou os custos da fotografia no geral, minimizando esses custos, certo? E aí, reduziu Ô, também a... professora, Oi. e também tem aquele negócio de se deslocar da casa, que a pessoa para algum lugar também, e gastar dinheiro de quê? Passagem. Pois é, E ainda também para tirar fotografia. pois é. Porque aí, até então, tá? Se a gente perceber que com a digitalização da fotografia, as câmeras também ganhou uma evolução, tá? Então, a qualidade aí mudou, certo?
Não é que as outras câmeras caiam em desuso. Depende muito da visão, como eu disse, do fotógrafo que ele tem do mundo. Tá? Hoje a gente consegue realizar fotografia em preto e branco, fotografia de meio tom. Tá? Por quê? Porque a gente tem diversos fatores que vai influenciar na fotografia, que foi que a gente viu no presencial, tá? Quando eu pedi para tirarem as fotos nos arredores da escola. Será que naquele horário, naquele momento, a luz que se tinha ali influenciou na foto que vocês estavam fazendo, quem estava naquele momento estava fazendo, certo? Podia ser agregado alguns elementos ali que se tinha disponível por ali para tornar a foto mais bonita, mais interessante de ser vista. Influencia muito. Que vocês observaram quando editaram a foto no celular, porque no celular a gente consegue mudar o contraste da foto, né? Consegue Botar um mudar. filtro, aí Eu trocar a tirei cor e a tudo mais. foto. Eu tirei a foto do livro que era preto. Na verdade, foram de dois. Daí eu coloquei um filtro e ficou bem mais bonito. Tá vendo? Aí a gente conseguiu tornar a foto mais bela com a edição do celular na hora. Só que aí, se a gente tivesse usado o estúdio, será que a edição das fotos que a gente fez na hora pelo celular seria bem melhor? E aí, claro, Sim, Carlos, teve, é, e teve foto de um grupo lá que não precisou nem de edição, porque a luz que tinha na hora da foto ajudou bastante. Então, assim, quando a gente vai fazer uma foto, tá? Os fotógrafos profissionais, eles observam o contexto. Todo o contexto no geral do ambiente em que vai ser tirado a foto, tá? Para levar os equipamentos necessários para tirar a foto do jeito que seu cliente quer, que seu cliente imaginou. A gente vê bastante isso quando a gente vai tirar foto de formatura, tá? Das universidades. Onde a gente vê foto de manhã, bem cedo, ou foto à tarde, tá? Tem foto na praia, as fotos no estúdio, tá? Tudo isso tem certos equipamentos e contraste da questão da luz para ver o tipo de fotografia que o seu determinado cliente quer, né? Isso a gente tem que observar muito qual é o conceito da foto que o cliente quer e o nosso próprio conceito de fotografia, tá certo? É, foi, aqui é o que eu falei da questão que a fotografia digital é. E Carlos falou uma coisa também interessante, que os ângulos, tá? Que a gente está tirando as fotos, ele muda muito, certo? O estilo da foto que se tem. Nesse slide aqui, eu coloquei falando da fotografia digital, que eu já comentei, e do aperfeiçoamento da tecnologia, tá? Para a reprodução de imagens digitais que têm quebrado barreiras, que a gente chama de barreiras de restrição, em relação a esse sistema, por setores que ainda prestigiam muito a fotografia tradicional de filme, tá? Porque também é uma forma de arte, nada impede de você fazer uma fotografia que a gente chama, agora que a gente pode considerar antiga, né? Que é a tradicional do filme. Só que aí o processo de revelação desse tipo de fotografia é diferente do que a gente tem hoje. Ela é um pouquinho mais demorado do que a fotografia que a gente chama de fotografia digital, tá certo? Mas aí é importante que vocês tenham uma ideia que é vocês que vão escolher o tipo de fotografia que vocês têm, porque é a visão que vocês têm do mundo, porque a fotografia em si, ela é uma forma de arte, tá? não existe só um tipo, um estilo de fotografia, existe vários também. Aí é bom que a pessoa se encaixe. Aí vai muito de vocês. Aí a gente, nessa eletiva, eu pretendo que vocês conheçam os diferentes estilos de fotografia, tá? E se identifiquem com o que acham que combine com você naquele momento. O que não vai impedir de mudar
no futuro, tá certo? E aqui a gente vê, tá, a questão das câmeras que a gente tem, portátil, tá? E essa aqui era uma câmera que era mais acessível, tá, para as pessoas no geral, certo? E essa aqui considera-se uma câmera de nível profissional, tá bom? E é aquilo que a gente tem mais hoje em dia, que é em questão de acesso a todos, que são as câmeras de celulares. Claro que com a evolução tecnológica do celular, as câmeras dele também começou a mudar. Não só Quem as... nunca teve um celular daquele pequenininho que só tinha câmera atrás e virava a mão assim pra tirar foto da frente? Nem Pois fala. é. Então, minha gente, até o próprio celular em si, tá? Que é o celular. Vamos começar desde o primeiro celular que teve câmera digital, né? Possuía câmera para tirar foto. Se a gente pegar tá, uma foto desse celular, tá? Para a foto dos celulares atuais hoje, a gente observa já que a mudança de qualidade da foto é muito grande. Então, basicamente, hoje a gente tem celulares que conseguem tirar fotos de nível profissional. Então, assim, o acesso à fotografia, com a evolução tecnológica, está muito grande hoje em dia. A gente não consegue obter fotos de qualidades boas, tá? Até mesmo com o celular. Então, agora, o que a gente vai estudar agora, tá? Os processos fotográficos. A fotografia em preto e em branco, tá? A fotografia em preto e em branco, ela nasceu mais precisamente desde o início da fotografia no geral, tá? Foi com a evolução da tecnologia que veio a questão da fotografia colorida. Então, o primeiro retrato, que foi aquela primeira foto, tá, que a gente viu, certo? Ela já trabalhava o conceito de fotografia em preto e em branco, tá certo? Então, atualmente, tirar fotos, ela virou normal no nosso cotidiano, né? Isso. Mas dá para imaginar, tá? Antigamente, lá para os anos de 1826, que as pessoas nem sabiam o que era isso. A gente não consegue, hoje em dia a gente não consegue, se a gente não for estudar a história da fotografia, a gente nem consegue, assim, imaginar direito, tá? Como era que as pessoas faziam a questão do retrato, porque ficava horas parado num canto, esperando o pintor terminar de fazer seu esboço, tá? Para fazer o retrato daquela pessoa e pendurar no canto. Então, foi a partir da com a evolução dessa tecnologia, né, com a introdução da fotografia, que se começou a se ter outra forma de representação. Certo? Então, no começo de tudo, todas as fotos eram tiradas em preto e em branco, tá? Contudo, E ainda, Oi. e ainda quando terminava de fazer o esboço, ainda tinha que pintar, botar, tipo, se a menina tivesse com vestido amarelo, pintar da cor, tava o vestido e tudo mais. Pois é, então assim, antigamente, tá, a questão da forma de se ter os retratos, a gente não consegue imaginar como era que as pessoas não conseguiam, assim, na época, pensar, tá, uma forma de minimizar isso. Porque quando se começou a se ter a fotografia, o tempo que se tinha de elaboração dos retratos, no geral, tá, foi diminuindo, foi bastante, diminuiu bastante. Claro que a fotografia de antigamente, o processo de resolução era um pouco não, é um pouco mais demorado do que de hoje, tá? Para a gente obter uma fotografia hoje, certo? Então, continuando, tá? No começo de tudo, as fotos eram todas tiradas em preto e branco, certo? Mas a resolução não era das melhores. Como a gente viu na primeira foto, que é considerada a primeira fotografia tirada, tá? A resolução era péssima, para não dizer horrível, né?
mas foi a primeira fotografia tirada. Então, a resolução das fotografias não era tão boa, mas com a evolução tecnológica começou a mudar. A questão é assim, as pessoas começaram a observar. Eu não estou conseguindo ver, não está a expressão da imagem direito. Então, temos que mudar alguma coisa, tá? Para ver se a resolução melhora. Então, começou aí a questão de verificar o foco, a resolução das câmeras. Aí começou o processo de evolução das câmeras, as câmeras que a gente tem hoje, certo? E agora, gente, vocês acham que a fotografia em preto e branco saiu de moda? Não. Não. Pelo contrário, hoje em dia tem mais opções de preto e branco para usar. Pois é, porque é o contrário de que muita gente pensa Eu que até não. mesmo botei uma foto em preto e branco no meu Instagram, acho que foi ontem. Não saiu de moda. Muita gente tá tirando agora só foto preto e branco. Não sei se é só eu que tô vendo isso. Mas é, porque muita gente agora está vendo que a foto preto e branco não saiu de moda, porque antes as pessoas pensavam que a fotografia em preto e branco tinha saído de moda, mas nunca saiu, certo? Porque, de certa forma, tá? Ela ainda retrata uma questão de estabilidade, equilíbrio, tá? E ela proporciona uma questão de elegância. Uma fotografia em preto e branco, ela mostra uma elegância assim, das fotos, certo? Pode representar emoções também, né, professora? Pode. Aliás, todas as fotografias em si, tá? Elas apresentam emoções, certo? A fotografia em preto e branco, vejam como ela fica bem expressiva. Dos animais no geral, certo? Gostei dessa terceira foto. Do fotógrafo aqui, tá? Porque aqui foi uma pessoa e a outra pessoa, não sei como foi tirada a situação dessa foto aqui, porque hoje em dia a gente vê diversas situações para tirar Pode ser fotos. também um espelho e cortou a foto. É, pode ser. Porque aí a gente vê diversas situações que a gente obtém fotografias lindíssimas, né? E aqui uma fotografia em preto e branco da questão, eu acho que seja do pôr do sol aqui. Ó, como ela é bem expressiva, a fotografia em preto e branco. Eu considero esse tipo de fotografia bem expressiva. Então, como tirar uma fotografia em preto e branco? Produzir o que a gente chama de imagens monocromáticas de qualidade não é tão simples como parece, tá? Porque a gente tem que se concentrar nas formas que se tem. Luzes, tá? Texturas, contrastes, linhas e padrões, tá certo? Por quê? Porque as fotos, elas contam histórias, então elas podem retratar diversos tipos de pensamentos, até mesmo evidenciar a questão de um tema específico, tá? Então é fundamental o quê? Eleger o assunto para tirar uma fotografia em preto e branco, certo? Então, desse modo, o nosso projeto, tá? Ele ficará mais interessante. Mas, no entanto, não é suficiente. Por quê? Porque a gente precisa observar esses seguintes pontos que estão aparecendo para vocês. A textura, tá? O preto e branco, ele vai combinar com coisas mais intensas, como a natureza e a questão rústica, tá certo? Quando a gente se fala de pessoas, a maturidade, tá? O frescor da delicadeza também são bem representadas, certo? Depende muito do tema que a gente está trabalhando, tá? Questão das formas, tá? Simetrias, estilos diferenciados cai bem nas fotos preto e branco. Sobretudo, a questão da natureza, certo? Como a gente via aqui na imagem. Tá? Também a questão da gente tirar uma fotografia preto e branco, mostrando as ondas do mar,
as flores, a montanha, a natureza no geral, tá certo? Então, as linhas, que a gente chama de linhas, ela é muito usada na questão da arquitetura, tá? Para fotografar prédios, ruas, calçadas, tá? E nessas imagens, o que menos importa aí vai ser as cores, tá? Mas sim a intensidade. Por isso que eu disse no começo que a fotografia em preto e branco, ela é bem expressiva, tá? Então, quando a gente vai tirar, vai evidenciar a questão das linhas, a gente procura uma cena, tá? Daquele determinado prédio, daquela determinada rua, em uma linha reta, mesmo que elas sejam paralelas ou diagonais, tá? Então, que o objetivo da imagem aí é não ficar sem graça, porque muita gente considera ainda hoje a fotografia preto e branco sem graça, coisa que não é, certo? E a questão dos padrões, tá? Os repetitivos são apropriados para um retrato em preto e branco, mas aí nada impede da gente querer inovar, tá? Isso aqui são coisas que a gente tem que observar na questão do estilo da fotografia em preto e branco, certo? Quais são as dicas indispensáveis, tá? Use luzes e contrastes, tá? Balancear entre tons claros e escuros é importante, tá? Para não perder totalmente as cores, caso isso ocorra, certo? Fica difícil editar e separar elementos que são considerados essenciais para a composição da foto. O mais interessante nos contrastes, luzes, fortes e sombras é que não importa a câmera que se tenha, tá? Essas técnicas sempre serão boas aliadas. Você pode pegar, por exemplo, aqui, essa câmera digital aqui, tá? Tira uma foto com ela, certo? Mas se você quiser uma foto preto e branco, a questão aí entra a edição, que a gente pode trabalhar, tá, o balanço das luzes e contrastes, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar a luz, criar sombras nas laterais, tá? Ou frontais, e isso vai nos ajudar a enfatizar a questão das formas e texturas, que eu falei antes, tá certo? Então, o que é preciso a gente ter, tá? É preciso ter paciência para aguardar ou se ter o contraste que se considera-se ideal para o tipo de tema que se está trabalhando na fotografia em preto e branco, tá certo? Então, a gente tem que ter paciência para ver, observar todo esse processo, certo? Por exemplo, também, tem outra questão que aqui pode ajudar muito. Tirar fotos em dias nublados pode ajudar, tá? Porque o momento perfeito para tirar uma fotografia em preto e branco, certo? É nos dias onde o sol, ele quer brincar de se esconder, tá certo? E isso por Agora quê? me deu vontade de tirar uma foto no dia nublado. Tá vendo, professora? Por quê? Isso porque a cena fica mais intensa e mais realista, tá? Então, não existe o consenso em relação a isso, tá? Mas se você quer entender melhor, tem feito também disse agora, tente capturar uma imagem em dias de chuva, tá? E tente ver uma imagem no dia, por exemplo, no finalzinho da tarde, tá? Quando a gente consegue ver que a foto vai sair um pouquinho mais escura, tá? Então, vê assim, não vai haver, a gente vai observar muito aí a questão da tonalidade das cores, onde no processo de edição a gente vai evidenciar a questão do preto e branco, tá certo? Mas aí a gente consegue ver que os contrastes vão estar lá do mesmo jeito. Porque se a gente for tirar uma foto no finalzinho da tarde e for tirar uma foto em dias nublados, a gente vai observar a questão do contraste aí, tá? Usar o RAW é obrigatório. O RAW é um formato de imagem, tá?
que está disponível nas câmeras fotográficas, tá? Serve para fotos artísticas em preto e branco. Então, esse formato ele vai permitir que a foto seja salva em todas as suas cores, certo? Para facilitar a edição depois. Mesmo que a ideia seja tirar a foto diretamente em preto e branco, tá? Com esse recurso, depois é possível a gente trabalhar a nossa criatividade nas fotos. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente precisa de programas de edição para tirar uma foto preto e branco? Não. Por que a gente não precisa, tá? Porque é perfeitamente... Porque tem opção na câmera do celular também pra deixar preto e Sim. branco. Aí não precisa de nenhum Mas isso aí já é aplicativo considerado específico. um certo tipo de edição. Sim, mas já vi na câmera do celular, ué. E também tem câmeras próprias que só tiram foto em preto e branco. Pois é, vê só. Pode ser que, feito Joanes, considerado um tipo de programa, um tipo de edição. Mas não é propriamente dito um programa de edição. Por quê? Porque é perfeitamente possível ter uma fotografia em preto e branco diretamente da câmera, tá? Porque hoje em dia os equipamentos têm essa opção, tá? De eliminar completamente a necessidade de utilizar os programas de edição para a gente trabalhar a questão da luz, do contraste, de escurecer a foto, certo? Hoje em dia, a gente não vai precisar de um programa de edição para escurecer ainda mais uma foto que tinha como objetivo ser uma foto preto e branco. Com a câmera do celular, nas configurações, a gente já consegue isso, certo? Então, cada modelo Tem até, como é que diz? Celular que tem como desfocar o fundo e tudo mais. Já tem, tipo, nas configurações você pode editar, de certa forma, a imagem. sem a necessidade, tá? De um programa propriamente de edição de fotos dito, certo? Porque hoje a gente consegue editar isso com a câmera do celular, consegue de forma mais fácil isso com a câmera do celular, tá? A gente não precisa ter instalado um programa de edição onde a gente vai pegar uma foto e torná-la preto e branco. O que eu quero que vocês entendam é isso, o que eu quero que vocês me respondam isso, tá? Se é preciso ter um programa de edição para tornar uma foto preto e branco. Hoje em dia não, tá? Por conta disso. Porque cada modelo de câmera ela tem uma configuração própria para isso. Então, no geral, é necessário apenas acessar essa função, como vocês me disseram, de estilo de imagem, tá? E a opção, e marcar a opção de monocromático. Não é isso? Ou regular o contraste e nitidez, tá? Então, a gente já consegue capturar a imagem diretamente em preto e branco. Sem precisar de um programa de edição para tornar aquela imagem de preto e branco, certo? De ter um programa de edição instalado no celular somente para isso, certo? Com o programa de edição a gente consegue melhorar a foto, tá? Mas se a gente quer uma foto, obter uma foto diretamente em preto e branco, a gente basta acessar a configuração das câmeras, tá? E... Ô, professora, Oi. hoje vai ter frequência? Vai. Eu vou colocar assim que a gravação ficar disponível, tá certo? Certo. Olha só. No entanto, é preciso a gente compreender que retocar e editar as imagens também é parte do trabalho do fotógrafo, tá? De um fotógrafo profissional, certo? A gente tem a fotografia em preto e branco diretamente das câmeras, tá? Mas aí a gente precisa compreender que retocar e editar também faz parte do trabalho. Então aí a gente precisa ter os programinhas de edição. Caso a gente achar necessário que vai precisar retocar ou editar alguma coisa ali, tá? Mas aí, para ter uma fotografia diretamente em preto e branco, a gente não precisa tanto de um programa de edição. Agora, a gente tem um programa de edição disponível, tá? Para complementar a perfeição da foto, certo?
E aí, a prática disso, a prática de utilizar os programas de edição que se tem, vai levar ao nosso aprimoramento. Então, a partir do momento que o fotógrafo para ver o mundo preto e branco através de sua câmera, os resultados começam a ficar cada vez melhores. E a necessidade de utilizar os programas de edição começa a ser reduzida. Basta muito da visão do fotógrafo em si. Se ele observar que a foto está perfeita do jeito que foi tirada, então a necessidade de se ter um programa de edição, ela é quase mínima. Tá? Vê só, hoje a gente fecha nessa questão da fotografia em preto e branco, tá? Aí eu quero saber de vocês se tem alguma dificuldade referente, se vocês entenderam a última atividade que eu deixei. Não, né? Então, vê só. Com hoje eu já vou passar. Foi uma atividade, tá? Que Eu também não sabia não dessa atividade. Como eu disse, eu pensava que era outra professora. Mas foi o seguinte, vê só, essa atividade consistia em tirar fotos, tá? Vou comentar isso agora, Carlos. Essa atividade consistia em tirar fotos de qualquer local. O tema era livre, tá? E essa foto tem que ser tirada do celular. Se você achar necessário, edita e me envia, tá? A quantidade de fotos Eu fiz. podia ser mais de uma. Ah, pô, eu vou ir atrás das flores das vizinhas por aqui pra me tirar foto. Roubar as E flores eu das vou vizinhas. E eu vou deixar mais uma atividade, tá? Que é referente à Pode ser de fotografia. qualquer lugar? Pode ser de qualquer lugar. Aí eu vou deixar agora mais uma atividade referente à fotografia em preto e branco, certo? O tema também vai ser livre, mas o importante é que a fotografia seja tirada em preto e em branco, tá? Porque aí vocês vão ver questão de luz, questão do contraste, questão da opção da câmera do celular, tá? Para a gente tirar a foto diretamente preto e branco. Certo? Referente agora a nota da segunda unidade, tá? Vai ser o que eu comentei com vocês. Uma produção de vídeo. Já que o curso de vocês é produção de áudio e vídeo, tá? Vocês vão produzir inteiramente, tá? Vocês mesmos. O próprio vídeo, com o tema que foi escolhido, que é de São João, que acho que é o tema que está mais Vai evidenciado. ser em grupo, né? Se eu não me engano. Que eu pensei em 3 grupos grandes iniciais, tá? Onde o grupo vai ficar responsável pela edição do vídeo, da questão das fotos, tá? E edição das fotos, e da questão do áudio desse vídeo, certo? E aí vocês, tá? Nos estúdios da escola, com a ajuda de um professor da base técnica de vocês, vão, para mexer nos programas de edição que tem, vocês vão editar, tá? O grupo que ficar responsável pela edição do... Mas a gente não tá tendo aula presencial e muita gente fica só no online. Pois é, mas aí pode ajudar, entendeu? Só professora, eu posso editar em casa. Se vocês tiverem como editar em casa, beleza, tá? Só pode poder usar quando voltar. Só quando voltar. Ou a gente pode dividir assim, tá? O pessoal que só tiver online, tá? Não for presencial, fica na questão da escolha de edição de fotos ou da pesquisa dos áudios, da produção do áudio. Isso consegue fazer em casa. Fica melhor assim. Parou. É Juan, né, que fala? Parou. Sim. Vitória, quer falar alguma coisa? Ô, professora, tipo, vai ser por grupo ou vai ser a sala toda, tipo, 1, 2 e 3 grupo, sabe? Vai Todos juntos. ser a sala toda produzir um vídeo só, tá? Ah, ok. Obrigada. Porque se for cada um da sala, vai dar 200 vídeos. Não, mas eu quis falar, tipo, por grupo.
grupo, entendeu? Não, tipo, cada grupo dentro do grupo. Ah, Faz tá, entendi. sentido. Não, vai não. A sala toda vai se dividir em 3 grandes grupos. O que é que eu vou pedir? Porque eu vou pedir ainda a coordenação, tá? A lista de vocês, para eles ver um número limite, assim, por pessoa no grupo. Mas aí vocês subdividem no grupo. Quem é que vai poder vir presencial para participar do processo da elaboração desse vídeo presencialmente na escola? Quem vai poder ajudar de casa, tá? Ninguém vai ser prejudicado. O importante é que todos participem, tá? Para a gente ter a nota da segunda unidade. Aí eu também posso ajudar vocês com dicas, por exemplo, do programa que eu utilizei para editar o vídeo do Dia das Mães em casa. Então, o tema que a gente vai tirar as fotos nessa terceira unidade é o São João? É sobre o É. São João? E a gente pode ver também outro tema, mas isso vai ficar para a questão da terceira unidade, que aí vocês podem escolher. Tá? Então, assim, gente, eu vou colocar a frequência e a gravação da aula de hoje, tá? Assim que o link ficar disponível para mim no Drive, tá? Pode ser que demore um pouquinho. Se ficar muito tarde, eu coloco tudo amanhã de manhã, tá certo? Mas aí eu abro a atividade, tá? Vocês já estão cientes dessa atividade da fotografia em preto e branco, certo? E a questão da frequência aí da aula gravada, se ficar muito tarde, eu coloco amanhã, tá certo? Então, obrigado, gente, pela participação de todos. E até a próxima aula.